Fala, meu amigo e minha amiga, muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o William e hoje a gente vai aprender sobre estruturas condicionais. O principal objetivo dessa aula é justamente conseguirmos aplicar condições dentro do nosso algoritmo. Então, quer fazer a condição, se acontecer tal coisa, se fizer isso daqui, não sei o que, vai executar isso, vai executar aquilo. A gente vai compreender um pouco mais a fundo durante essa aula. Bem, e o que são estruturas condicionais? Eu já falei um pouquinho ali, a gente está estabelecendo condições dentro do nosso código, mas assim, a gente precisa ter primeiro esse conceito impregnado dentro da gente, que eu tenho certeza que você já sabe, mas não sabe que sabe. Por exemplo, a gente está estabelecendo ali condições diretas no nosso cotidiano para fazer tais coisas. Se acontecer coisa X, eu vou fazer coisa Y. Se não, eu faço coisa Z. E aqui eu dei um exemplo bacana. Se você quer comer um hambúrguer, você só vai comprar se você possui condição de pagar. Então, se eu possuo condição de pagar e isso for verdadeiro, então eu vou lá e compro o hambúrguer. Se não, eu não compro. Então você estabeleceu uma estrutura condicional dentro da sua vida para poder fazer uma compra ou não de hambúrguer. E é basicamente assim que funciona dentro dos algoritmos a questão de estruturas condicionais. Então a gente vai estabelecer condições com operações lógicas e com isso a gente vai conseguir executar e dividir processos dentro do nosso código. Se é isso daqui, faz isso. Se não é isso, faz isso. Faça aquilo dali, faça isso daqui. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo aí no decorrer dessa aula, que é um negócio até um pouquinho mais complexo, mas você vai conseguir compreender muito bem como que elas funcionam. A primeira condicional que a gente tem é a condicional simples, que é justamente onde a gente verifica se a expressão, seja esse um valor lógico, for verdadeiro, então a gente vai realizar uma ação. E a gente monta essa condicional simples da seguinte forma: se, abre parênteses, a expressão, que aí você pode fazer uma expressão lógica, então você pode utilizar os operadores relacionais e os operadores lógicos para retornar um valor lógico, ou até mesmo utilizar uma variável lógica. Depois você faça a ação. Então, se a condicional ali, a expressão que você colocou, for verdadeira, ele vai realizar a ação. Se não for, ele não realiza. A gente vai ver isso aqui dentro do nosso Portugal Studio, tá? Para a gente compreender de fato como que isso funciona, beleza? Vamos lá. Beleza, já com o Portugal Studio aberto, a gente vai criar aqui nossa primeira condição, tá? Então, vou criar aqui um exemplo bem básico, que a gente vai ter aqui uma variável lógica, tipo lógico, né? Valor 1, e eu já vou definir ela aqui como um verdadeiro. E aí, a gente vai fazer essa operação. Se valor 1, então, escreva, opa, deixa eu dar um enter aqui, escreva valor verdadeiro. Verdadeiro. E aí, quando a gente executar nosso algoritmo aqui pela primeira vez, ele vai dar valor verdadeiro. Caso a gente mudasse esse valor aqui de verdadeiro para falso, falso, ele não bateria aqui, porque o valor 1 não seria verdadeiro. Então, se valor 1, ele não mostrou nada. Então, a gente já tem essa primeira condicional simples. Você também poderia fazer com outras operações, não necessariamente com uma variável do tipo valor lógico. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma variável inteira, valor 1, vou chamar de valor 1 também, e aí eu vou definir ela igual a 10. E aí você precisaria verificar se o valor 1 é igual a 10, então escreva valor verdadeiro. E aí quando a gente executasse, chamaria o valor verdadeiro. Então você pode tanto colocar a variável do valor lógico, quanto a expressão dentro dessa condição. É bem tranquilo trabalhar com isso. Agora, dando continuidade, a gente já aprendeu a condicional simples, a gente precisa aprender a condicional composta, que é basicamente uma simples com uma adiçãozinha. Então é o seguinte, a gente adiciona o senão na condicional simples. Então, se a expressão que a gente colocou ocorrer, ela vai fazer uma ação. Mas se aquela expressão que a gente colocou não ocorrer, a gente vai fazer outra ação. E a gente coloca se a expressão, ação. Se não, outra ação. Exatamente como está aqui dentro desse slide. A gente vai também fazer lá no Portugal Studio, mas acredito que ficou bem simples de entender. Vamos lá? Dando continuidade aqui, a gente já tem nossa condicional simples que nós fizemos no exemplo passado. E agora a gente vai adicionar nossa condicional composta dentro desse exemplo da simples. Então aqui, se valor 1 é igual a 10, eu vou botar aqui, valor é igual a 10. E aí a gente adiciona o se não, e aí a gente pode fazer uma outra ação. Se não, escreva, se o valor não é igual a 10, o valor é diferente de 10. O valor é diferente de 10. E aí quando a gente executar, o valor é igual a 10. Se a gente botar o valor 11,
ele vai executar valor é diferente de 10. Então a gente adiciona uma condicional composta dentro do nosso código. Mais à frente a gente vai ver alguns exemplos que a gente pode utilizar dentro do cotidiano. Mas é importante que você compreenda esse conceito aqui agora. Outra condicional que temos é a condicional aninhada, onde a gente consegue colocar condições dentro de condições. Por exemplo, aqui a gente tem, se uma expressão ocorrer, faça uma ação. Se não, se outra expressão ocorrer, outra ação. Se não, outra ação. E aí ele vai fazendo meio como se uma estivesse dentro da outra para você for verificando e alinhando justamente essas condições. A gente vai olhar lá no código como que funciona. Vamos lá. Bem, e aí dando continuidade justamente com o nosso exemplo, tá? A gente vai pegar aqui e vamos adicionar uma condicional aninhada dentro da nossa condicional composta. Então, se o valor é igual a 10, escreva valor é igual a 10. Se não, aí dentro do se não a gente coloca se valor 1 é igual a 9, então escreva o valor igual a 9. Se não, e aí a gente pode pegar esse escreva aqui, Ctrl X, e colocar aqui dentro. Opa. Deixa eu organizar aqui. E aí a gente criou uma condicional aninhada, onde a gente verifica, primeiro, se o valor é igual a 10, se for ele vai fazer isso. Se não for, ele chega e verifica se o valor é igual a 9, então ele vai escrever que o valor é igual a 9. E se não, se o valor não é nem igual a 10, nem igual a 9, ele vai ser diferente de 10. Aí quando a gente executar aqui, se eu botar um 9 aqui, ele vai mostrar, o valor é igual a 9. Se eu botar um valor diferente de 10, esse valor é diferente de 10, porque ele chegou aqui de forma diferente das nossas condições aninhadas. E aí existe ainda uma outra forma da gente fazer condições aninhadas, que é quando a gente não precisa necessariamente colocar essas condições aninhadas dentro da condição ali, dentro da expressão, dentro do sinão. Você coloca ela ao lado do sinão. Então ficaria basicamente assim. Deixa eu remover aqui. Vou voltar um pouquinho aqui, gente. Beleza, ela ficaria basicamente assim. Se não, faça tal coisa. Só que a gente pode verificar. Se não, se valor 1 for igual a 9, escreva valor é igual a 9. E aí, deixa eu fechar o parênteses aqui. Daí, você pode colocar um senão no final. Escreva valor diferente de condições. E aí você consegue ter essa outra forma de alinhar condições que até acho mais um pouco organizado do que estar colocando uma coisa dentro da outra. E aí quando você executa aqui, o valor é diferente das condições porque ele não é nem 10 nem 9. E é basicamente assim que funciona a parte de condições alinhadas. Então, nossa última condicional é justamente a de escolha, que ela é um pouco diferente do se lá, como a gente trabalhou com se dentro da simples, a composta e aninhada. Ela já vem quando a gente quer utilizar múltiplas condições para um mesmo valor, para uma mesma variável nesse caso. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem a questão de um caractere de opção, a gente lê essa opção e a gente verifica. A gente poderia botar um se a opção foi igual a tal, se não, se a opção foi igual a outro, se não, se isso daqui, isso daqui. Só que daria muito trabalho, a gente teria que escrever um monte de coisa. E nesse caso aqui não. A gente põe ali ela dentro da estrutura de escolha e a gente verifica. Caso a opção seja igual a mais, ele verifica, tu pega a opção e coloca a condição lá que tu colocou, então tipo, caso mais, então escreva a soma. E aí você para. Caso menos, escreva a subtração. E caso contrário, ele escreve a operação indefinida. Nesse caso, a gente trabalha ali apenas a adição e a subtração. A gente também poderia trabalhar a multiplicação, a divisão, mas nesse caso aqui a gente não trabalhou. Mas é muito importante a gente ter esse conceito, que ele pega o valor que você colocou lá dentro da estrutura e verifica se ele é igual à condição que você estipulou. E aí você pode fazer outras operações, não só do escreva ali dentro. Agora a gente vai ver dentro do Portugal Studio como que isso funciona. Então, já estou aqui com o meu Portugal Studio aberto. E antes da gente começar a fazer a questão de estrutura de escolha, tem um conceito muito importante para passar para vocês, que é mais um tipo de variável que a gente não passou lá na aula de variáveis, que é o tipo caractere. E aí, em outras linguagens, a gente utiliza, ele não é tão utilizado, mas aqui dentro do Portugal Studio vai ser muito importante a gente saber,
Ele é um tipo de variável que é quase uma cadeia, porém ele só recebe apenas uma letra ou símbolo. E aí a gente vai precisar dele para trabalhar justamente na estrutura de escolha, que ele apenas recebe ou tipo inteiro ou tipo caractere. E o caractere, ele funciona assim, caractere A, e aí é entre aspas simples, tá? E aí ele só vai receber, por exemplo, um A, ou um B, ou uma interrogação. Então ele vai receber apenas um texto. Se botar mais de um, ele vai acabar dando erro. Então, esse é um conceito muito importante que é interessante você saber. E agora a gente vai fazer nosso algoritmo utilizando justamente um caractere. Vamos fazer essa estrutura de escolha. Então vamos lá. A gente vai criar aqui um caractere do tipo opção. E aí a gente vai botar para o usuário escrever primeiro essa opção. Então, leia a opção que o usuário vai escolher. Em seguida, a gente vai criar uma estrutura de escolha justamente dentro da opção. Então, opção. E aí, dentro da opção aqui, a gente vai fazer o seguinte. Caso a opção seja, por exemplo, entre aspas, simples, tá? Lembrando? Seja mais, então, a gente escreve adição. Cadê? Adição. Adição. E aí a gente pare. Caso seja o tracinho, né? Então é subtração. Escreva subtração. E caso não seja nenhum dos dois, deixa eu primeiro colocar um par aqui, né? Caso contrário, caso não seja nenhum dos dois, caso contrário, a gente pode colocar escrever operação indefinida. E aí você pode adicionar outros casos aí para justamente, deixa eu colocar os dois pontos aqui que eu esqueci. Daí você pode adicionar esses outros dois casos aí no seu próprio algoritmo. Mas aí quando a gente executar aqui, a gente vai ler a opção. Então, por exemplo, se eu escolher adicional mais, ele vai escrever adição. Se eu colocar o tracinho, ele vai escrever subtração. E se eu colocar outra coisa, tipo 6, ele vai botar a operação indefinida, porque ele justamente não está sendo tratado. Mas é basicamente assim que funciona a condicional de escolha. Já aprendemos aí tudo que a gente tinha para aprender sobre estruturas condicionais, mas agora a gente precisa fixar os conceitos na nossa mente. E aí a gente trouxe alguns exercícios justamente para praticarmos um pouquinho disso. E aí a nossa primeira atividade é justamente fazer um algoritmo que vai ler o número e some 5 caso esse número for par, ou some 8 caso ele for ímpar. E em seguida escreva o resultado dessa operação. Então vamos lá, já vou abrir aqui meu Portugal Studio e vamos fazer esse algoritmo. O Portugal aberto, a gente já vai criar aqui nossa primeira variável, que obviamente a gente vai ter que criar um número. Vou colocar aqui ele do tipo inteiro. Então vamos ler o número do tipo inteiro, que vai ser aí nosso valor 1. Em seguida a gente vai ter que ler esse número, que é justamente uma das especificações que está lá no programa, lá na atividade. Valor 1. Então, se o número for par, a gente vai adicionar 5. Se o número for ímpar, a gente vai adicionar 8. Vou até anotar aqui. Se o número for par, número par, mais 5. Ser ímpar, mais 8. Então, com isso definido, a gente vai verificar se o valor 1 for par, e aí a gente verifica se o número é par, fazendo a seguinte comparação. Se o resto da divisão desse número por 2 for igual a zero, porque todo número dividido por 2 com o resto igual a zero é par. Então, 2 dividido para 2 dá 1 e o resto é zero. 10 dividido para 2 dá 5 e o resto é zero. Agora, se dividir 11 por 2, vai dar 5 também, e o resto vai ser 1. Dividir 17 por 2, vai dar 8 e o resto é 1. Então, se o resto da divisão entre o número e 2 for igual a zero, ele é par. Se não, ele é ímpar. Então, a gente vai verificar. Se o resto, aí a gente utiliza lá o mod, entre esse número e 2 for igual a zero, então a gente vai adicionar mais 5 a esse número. E é até uma dicasinha bacana para vocês, você pode pegar o próprio número, valor 1, mais igual a 5. Então ele pega o próprio valor 1 e adiciona 5. Beleza? Se não, valor 1 mais igual a 8.
que nesse caso, se ele não é par, obviamente ele é ímpar, beleza? E em seguida a gente pode escrever o valor 1. O valor 1. E aí quando a gente executa aqui o programa, deixa eu subir um pouquinho aqui, a gente lê o número 10 é par, então 10 mais 5, ele vai ter que escrever 15 no final. E aí se a gente executar aqui de novo e botar o número ímpar, 7, 7 mais 8 também dá 15. Que é justamente o número ímpar com 8. Tem uma coincidência ali para os dois números ser 15. E aí, galera, essa questão aqui do mais igual é a mesma coisa que você fizer assim, igual ao valor 1 mais 5, onde você soma, onde você atribui ao próprio valor ele mais 5. Então, tipo, se você fizer o mais igual, facilita um pouquinho essa operação. Voltando para cá, então ele pega ele próprio e adiciona mais 5. Da mesma forma, também você pode fazer a subtração. Então, ele menos igual a 5, que ele vai subtrair justamente 5 dele mesmo, ok? E é isso, esse é o nosso primeiro exercício. Nosso próximo exercício é justamente escrever um algoritmo que lê dois valores inteiros e diferentes e mostra-os em ordem decrescente. No caso, se a gente ler 5 e 7, a gente vai ter que mostrar 7 e 5, sempre do maior para o menor. Vamos lá. Então, com Portugal aberto, vamos lá. A gente vai ter que ler dois números, então vamos criar aqui dois números inteiros, né? Ele especifica isso lá dentro da questão. Então, a gente vai ter o valor 1 e o valor 2. Em seguida, a gente vai justamente ler esses dois valores. Leia valor 1 e leia o valor 2. Daí, a gente tem que fazer a seguinte verificação. Mostrar esses números em ordem decrescente. Então, a gente vai ter que verificar se um número é maior que o outro. Se for, então a gente exibe aquele número primeiro e depois o outro. Se não, a gente exibe o outro número primeiro e depois ele. Beleza? É essa a verificação que a gente tem que fazer. Então, a gente verifica se o valor 1 é maior que o valor 2. Então, a gente vai escrever... escreva valor 1, vírgula, vou botar uma organizaçãozinha aqui, e o valor 2. Então, se o valor 1 é maior que o valor 2, a ordem decrescente vai ser primeiro o valor 1, depois o valor 2. Se não, se o valor 1 não é maior que o valor 2, teoricamente o valor 2 vai ser maior que o valor 1. Ainda tem a condição de, tipo, eles podem ser iguais, mas vamos convenhamos, tipo, a gente está fazendo a questão de que sempre esses números vão ser diferentes. Até a gente colocou lá na especificação da questão. Então, se não, se o valor 1 ele não é maior que o valor 2, então o valor 2 é maior que o valor 1, nessa condição aqui. E aí a gente vai ter que escrever ao contrário. Então, escreva o valor 2, vírgula, o valor 1. E aí a gente já tem o resultado aí do nosso exercício. Vamos colocar aqui para executar. Vamos escrever aqui dois números, o 10 e o 11. E aí, como a gente pede em ordem decrescente, ele escreveu primeiro o 12 e depois o 10. E aí, se a gente fizer ao contrário aqui, né? Tipo, vamos escrever primeiro o número maior, tipo 54, e depois o 11, ele escreve 54 e 11. Então, ele sempre vai fazendo essa verificação. E como a gente estabeleceu uma condição lá no início do nosso algoritmo, esses dois números a gente sempre tem que receber eles de modo que eles sejam diferentes. Porque se a gente colocar igual, ele vai bater aqui sempre no sinão, entendeu? E aí não vai estar certo. Mas aí é só uma condição que a gente estabeleceu para esse exercício que em alguns casos a gente também poderia tratar. A gente poderia botar aqui, se não, se o valor 1, o valor 2, né, for maior que o valor 1, e aí a gente escreve valor 1, valor 2 e valor 1. E aí, se não, se o valor 1 não é maior que o valor 2 e nem o valor 2 é maior que o valor 1, é porque eles são iguais. Então, a gente pode escrever aqui, escreva, os valores são iguais. E aí, a gente pode executar nosso algoritmo. Então, se eu ler aqui 54, 54, então, os valores são iguais, porque ele não bateu em nenhuma das duas condições. E aí a gente tem duas soluções para o mesmo exercício. Por fim, nosso último exercício é fazer um algoritmo que leia dois números e possibilita que o usuário escolha qual operação aritmética será realizada entre eles. Então vamos lá. Coisa que parece um pouquinho simples, a gente já sabe que a gente vai ter que utilizar a condicional de escolhas e vamos lá fazer.
Nesse último exercício, a gente já sabe que a gente lê dois números, então já vou criar aqui dois números inteiros, valor 1 e valor 2. Em seguida, a gente também vai ter que ler uma operação desejada, e aí a gente já utiliza aquele novo tipo de variável que a gente aprendeu nessa aula, que vai ser um caractere, que vai ser a nossa operação. E aí também a gente vai ter o resultado da operação. O resultado da operação eu vou colocar como real, então vamos botar aqui o resultado. E aí vai ter divisão, e divisão nunca pode ser o número inteiro. Então, de início aqui, a gente vai ler o valor 1 e o valor 2, né? Valor 1 e o valor 2. Em seguida, a gente vai ler a operação. Leia a operação. Daí a gente vai colocar na nossa estrutura de escolha. Então, escolha, operação. Daí, caso a operação seja soma, então nosso resultado vai ser igual ao valor 1 mais o valor 2. E aí a gente para. Caso a nossa operação seja igual ao tracinho, né, ao tracinho de subtração, o nosso resultado vai ser igual ao valor 1 menos o valor 2. Vou colocar um espacinho. E aí a gente para também. E aí, caso for uma multiplicação, cadê o tracinho de multiplicação? O resultado vai ser igual ao valor 1 vezes o valor 2. E aí a gente para. E caso nosso resultado, nossa operação seja a barrinha, o resultado vai ser igual ao valor 1 dividido pelo valor 2. E aí, caso contrário, não seja nenhuma dessas operações, nosso resultado vai ser igual a zero. E aí a gente não tem nem muito o que fazer. E aí, tem que ser 0.0, né? Porque como é do tipo real. E aí a gente finaliza aqui nossa operação. Ah, tá faltando dois pontinhos aqui, né, também. Então, caso contrário, dois pontinhos, 0.0. E aí a gente pode escrever o nosso resultado. Vamos executar aqui. Então, se a gente tem... Opa! Então, gente, o valor 1 e o valor 2 não podem ser do tipo inteiro, porque eles estão justamente fazendo operações. E aí a gente vai ter que trocar aqui, porque tipo, como a gente está somando dois valores inteiros, né? Eles obrigatoriamente têm que resultar num tipo número real. E se tu somar dois inteiros, ele vai retornar um inteiro. E da mesma forma a subtração, a multiplicação e a divisão. Então a gente troca aqui de inteiro para real. E aí vai funcionar tudo certinho. Então quando a gente executar aqui, a gente digita, sei lá, o número 5 e depois o número 12. E aí você escolhe a soma. E aí ele soma 5 com 12. Se for ao contrário, se for outra operação, a gente pode botar aqui 5 e 2 e a gente pega a divisão. E aí 5 dividido por 2 dá 0. Não dá 0, né? Então aconteceu alguma coisinha. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ah, faltou o par aqui. No nosso caso da barrinha. Então, tipo, a gente tem sempre que lembrar de colocar o par, porque se a gente não parar, ele vai pular e vai pro sempre pro caso contrário e vai dar o resultado 0. Então, vou colocar aqui para rodar de novo. 5 e 2 e a divisão. E aí, o resultado da divisão dá 2,5. E aí, a gente já tem basicamente a calculadora que faz qualquer cálculo entre dois números. Então, tipo, se eu botar aqui para executar 100.034 vezes 45, tipo, eu quero a multiplicação entre 1034 vezes 45. Dá 46.530. E aí a gente tem algo bem simples, um algoritmo até pequeno, para fazer um cálculo um tanto quanto complexo. E até não testei o caso ao contrário, né? Então, tipo, se a gente botar aqui o 34 e o 2 e botar, sei lá, uma outra operação que não existe aqui, tipo,
esse negócio assim, ele sempre vai resultar em zero porque é uma operação que a gente não definiu. E até você pode tratar isso de uma maneira mais bonita dentro do seu algoritmo, beleza? Mas é assim que funciona, gente. É assim que resolve esse exercício. Então, meu muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu espero que a gente esteja te ajudando em toda essa jornada. Eu sei o quanto que é complicado começar na programação, eu sei o quanto que é difícil. Mas qualquer dificuldade que você tiver, qualquer coisa que você não compreender, a gente está sempre apto aqui para te ajudar. Então entre em contato com o suporte, manda mensagem para mim, para o João, para o Vantos, que a gente sempre está aqui para lhe auxiliar, beleza? Muito obrigado, até a próxima aula e tchau!